Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos estudando juntas o livro Orações Poderosas para Esposas, da Sharon Jaynes, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos entrando no áudio 2. Até aquele ponto do relato da criação, não temos qualquer registro de palavras ditas por Adão. Porém, quando ele colocou os olhos sobre a formosa Eva, eu o imagino dizendo: agora o negócio está ficando bom. Mas suas palavras exatas foram: esta é sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2:23. Mulher, a inspiração da primeira obra poética do homem e o grande finale da genialidade criativa de Deus. Que tal fazermos um breve retrospecto e revermos a cena e observarmos uma palavra específica que Deus utilizou no relato da criação? Deus declarou: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. A palavra hebraica traduzida aqui como alguém que o auxilie em referência à mulher é Ezer. Esse termo é derivado de uma palavra hebraica usada para se referir a Deus e ao Espírito Santo, Azar. As duas significam auxiliador, alguém que vem junto para ajudar, assistir ou resgatar. A Bíblia de Estudo observa que o auxiliador é alguém que providencia força na área de carência da pessoa que será auxiliada. A palavra Ezer aparece 21 vezes no Antigo Testamento. Ela é utilizada 2 vezes para se referir à mulher em Gênesis 2 e 16 vezes para descrever Deus como auxiliador de seu povo. As 3 outras referências aparecem nos livros dos profetas, em referência ao auxílio militar. É interessante observarmos que nas 16 vezes que a palavra Ezer é utilizada com relação a Deus, ela tem conotações militares. Senhor, sê tu o meu auxílio, clamou Davi, Salmos 30:10. O Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó, proclamou Moisés em Êxodo 18:4. É notório que a palavra Ezer sugere um papel de elevada honra, em uma representação de força suprema. O teólogo William fez uma descrição marcante. Com tantas referências a Deus como nosso auxiliador, é óbvio que um Ezer, de modo algum, é alguém inferior à pessoa que recebe auxílio. Isso é importante porque essa é a palavra que Deus usa em Gênesis 2:18, quando ele se refere a Adão. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus então forma Eva como sua Ezer. Segundo o desígnio de Deus, portanto, o homem e a mulher, marido e esposa, foram criados por Deus para andarem juntos e ajudarem-se mutuamente nas batalhas da vida. E Deus está ali como um Ezer divino para lutar com os dois. Eu fiquei surpresa ao descobrir que até mesmo a mulher virtuosa de Provérbios 31, o modelo para as mulheres e mães tementes a Deus, ao longo dos séculos é descrita em termos militares. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, assim começa a passagem. É muito mais valiosa que os rubis, Provérbios 31:10. A nova versão internacional da Bíblia Sagrada, como vimos, chama de esposa exemplar. A Bíblia amplificada a descreve como capaz, inteligente e mulher virtuosa. A palavra hebraica, que é traduzida como exemplar ou virtuosa, também pode significar rica, próspera, valiosa, intrepidamente corajosa, forte e guerreira, poderosa. Você percebeu? Uma guerreira poderosa. No meu livro, O que Deus realmente pensa sobre as mulheres, eu observo o seguinte: Deus não criou a mulher simplesmente porque o homem estava só. Ele formou a mulher para completar o homem, para amá-lo, para trabalhar com ele, dominar com ele, levar a vida com ele, procriar com ele e lutar ao lado dele. Ele era a portadora feminina da imagem, a semelhança nessa união misteriosa do casamento. A mulher era e é uma guerreira chamada para lutar ao lado do homem na maior batalha que haveria de ocorrer. Uma batalha que não seria travada no campo de batalha, com armas em punho, mas de joelhos na oração. Não estou sugerindo a você que troque a sua calça jeans por uma farda militar, nem os seus belos sapatos por coturnos de soldados. No entanto, estou sugerindo que Deus deu a você um papel incrível como guerreira de oração em favor de seu marido. O apóstolo Paulo insiste que os cristãos entrem na batalha espiritual armados e preparados com a palavra de Deus.
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau. Efésios 6. Uma batalha espiritual está acontecendo ao nosso redor. Paulo insiste em dizer que devemos estar preparados, espiritualmente armados e fisicamente alertas. Ele enfatiza isso novamente em sua segunda carta aos Coríntios. Pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 3, 4. Apesar de não termos autoridade sobre nossos maridos, nós de fato temos autoridade sobre todo o poder do inimigo que procura lhe fazer o mal. Lucas 10, 19. Por meio da oração, os planos do inimigo são interceptados, os principados e as autoridades são derrotados. Pela oração, o poder e a provisão de Deus fluem para dentro da vida do seu povo. Paulo nos informa que o casamento entre o homem e uma mulher é um exemplo terreno do relacionamento espiritual entre Cristo e a Igreja. Efésios 5, 22. Por essa razão, obviamente, o diabo, Satanás, deseja destruir esse modelo microscópico. Ele começou com o primeiro casal no Jardim do Éden e continua a roubar tudo o que lhe diz respeito à instituição do casamento, que é ordenada por Deus. Nos dias de hoje, nas palavras de Gênesis 3:1, ora, a serpente continua a deslizar sorrateiramente para dentro dos casamentos, exatamente da forma como ela fez com o primeiro casal de todos os tempos. Só que aqui está a boa notícia. Jesus disse: tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E não só isso, Jesus também disse que deu poder e autoridade para vencer todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Lucas 10, 19. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4. Você é uma Ézer, singularmente formada e sobrenaturalmente equipada para travar batalhas de joelho em favor do seu casamento e do seu marido. O propósito da oração. Bem, eu penso que a única coisa que nos resta fazer é orar. Quantas vezes eu ouvi essas palavras? Quantas vezes elas estiveram até mesmo nos meus lábios? Mas se nós olhássemos para a oração a partir de uma outra perspectiva, a perspectiva de Deus, e se nós encarássemos a oração como o primeiro recurso de ação ao invés do último? A grande maioria dos e-mails que recebo na minha central ministerial está relacionada a problemas matrimoniais. As mulheres lutam com os maridos que não vivem de acordo com as suas expectativas, ou seja, homens que trabalham demais e amam de menos, homens emocionalmente ausentes e sexualmente ousados, homens que inicialmente parecem ser príncipes encantados, mas depois revelam-se verdadeiros vilões. Algumas esposas descreveram seus maridos como durões, mesquinhos e verbalmente agressivos. Outras reclamam que eles são distantes, passivos e emocionalmente ausentes. Talvez seu marido se encaixe em algumas dessas descrições. Por outro lado, talvez você tenha um marido adorável, que seja carinhoso, que cuide de você e a incentive a ser tudo o que Deus queria que você fosse ao criá-la. Glória a Deus por um homem assim. Independentemente de seu marido ou seu casamento se encaixam nesse aspecto entre o maravilhoso, o tolerável e o terrível, sempre existe espaço para a melhora. A oração pode fazer milagres por seu casamento. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer o seguinte: a oração não é uma forma de adquirir controle sobre seu marido, lapidá-lo no formato que você deseja e fazer dele o homem que você gostaria que ele fosse. A oração é um meio de abandonar o controle sobre seu marido e pedir a Deus que o molde para ser o homem que ele, Deus, quer que ele, seu marido, seja. A oração envolve reverter o dedo que aponta para as falhas do seu marido, unindo-o aos demais em oração. A Bíblia diz em Isaías 29:16: vocês viram as coisas pelo avesso. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro? Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não fez? E o vaso poderá dizer no oleiro: ele não sabe? Deus é mestre, oleiro, e certamente não precisa de que você ou eu lhe diga como formar ou moldar aquele vaso de barro maravilhoso chamado marido. Ah, como gostaríamos de fazer isso! Com certeza. Porém, o objetivo final de Deus é que aquele barro seja moldado segundo o seu desígnio e para que os seus propósitos
e não para os nossos. Não somos o barro, nós somos o barro, tu és o oleiro, escreve Isaías. Todos nós somos obras das tuas mãos. Isaías 64:8. Eu sou, você é e o seu marido é. Desta forma, Deus forma e molda. Você ora e intercede. Tiago nos adverte sobre o perigo de orarmos pelos motivos errados. Tiago 4. Verifique seu desejo de controlar a porta do armário da oração e não deixar que tudo seja colocado ali. A oração tem o objetivo de levar seu marido a fazer o que você deseja que ele faça e no momento que você quer que ele faça. Permita-me levar isso um pouco adiante. A oração não tem por objetivo de levar Deus a fazer o que você quer que Ele faça e no momento que você quiser que Ele faça. Ela não serve para torcer o braço de Deus e convencê-lo a agir segundo nossos desejos. Ele já tem nossos melhores interesses em mente. Ele já tem os melhores interesses do seu marido em mente. E por incrível que pareça, Ele nos convida a tomar parte do milagre de transformar o seu marido no homem que Ele mesmo desejou que fosse ao criá-lo. Seu papel não é importunar, manipular, bajular e tampouco controlar. A sua parte é amar o seu marido e orar por ele. E à medida que você ora, Deus vai alinhando seus desejos com os desejos dele, o seu pensamento com o pensamento dele e o seu coração com o coração dele. Deus não está escondendo suas bênçãos, só espera que pronunciemos as palavras corretas para em seguida liberar essas bênçãos da sua mão fechada. Ele está ansioso para ser generoso com sua bondade. Mesmo assim, ele costuma esperar que lhe peçamos para então agir. Eu não estou dizendo que entendo isso. A oração é simplesmente a forma como ele decidiu engrenhar o fluxo do seu poder na sua atividade no reino espiritual para o reino físico. A oração é o condutor pelo qual o poder de Deus é liberado e sua vontade é trazida à terra como no céu. Não se trata de Deus não poder agir sem as orações do seu povo. Ele pode fazer tudo o que lhe agrada, porém ele determinou que a oração deve ser a porta por onde alcancem as suas bênçãos. Tiago volta a nos lembrar, não tem porque não pedem, Tiago 4:2. Ezequiel nos dá uma amostra do que está no coração de Deus quando o assunto é oração. Israel havia pecado de todas as formas possíveis e o povo estava destinado à destruição. Deus disse: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Ezequiel 22:30. Deus procura alguém para orar, para interceder, para se colocar na brecha por Israel, mas não havia ninguém. Hoje, Deus está em busca de mulheres que desejem se colocar na brecha por seus maridos, esposas que orem para que eles experimentem a plenitude da bênção de Deus. Estou muito contente por Ele ter encontrado em você uma mulher assim.